Raul perguntou: "A sensei aprendeu japonês por conta própria?" Eu comecei a aprender japonês, com hiragana e katakana lendo mangá, né. Eu era bem pequenininha, eu tinha 12 anos quando eu comecei a estudar japonês por conta própria. Porém, naquela época não tinha, todo o material que a gente tem hoje online, todos os conteúdos que tem hoje online, né. Hoje em dia é difícil saber por onde começar, né, é difícil saber por onde começar. Porém, naquela época não tinha nem material para você ficar perdido. Hoje em dia o problema é ficar perdido no meio de um monte de material. Naquela época não havia material, né, é o famoso só tinha mato, né, o famoso só tinha mato naquela época. Então, para mim, comecei com hiragana e katakana. E aí eu assistia muito anime. Assistia anime o tempo todo, e eu gostava muito dos mangás, porque eu gosto dos desenhos, do quadrinho. Eu sempre fui uma grande fã de quadrinhos, muito fã de quadrinhos. E por isso gostava bastante de comprar os mangás, mesmo não conseguindo ler. Não conseguia ler as coisas, mas, porém, contudo, eu gostava. Então continuava comprando. Então a minha coleção de mangá foi crescendo, foi crescendo. Hoje em dia, eu acho que eu tenho mais de 30 mangás em japonês, mas na época eu tinha 5, aí foi para aumentando para 7, foi aumentando para 10. Eh, e aí eu, como não tinha como ter aula de japonês, porque não havia curso de japonês na minha cidade, eu esperei conseguir entrar na faculdade, na universidade, para conseguir estudar. Entre esse período que eu não entrava na faculdade ainda, eu ficava vendo as minhas fitas de anime, fita de vídeo, fita cassete, aquela fita quadrada. Talvez alguns de vocês que estão ouvindo não nunca tenham visto um videocassete funcionando, mas na época era videocassete, quando eu era criança, e eu copiava fitas, com uns amigos, então eu tinha várias fitas de anime em japonês. E não eram muitas fitas, talvez, assim, umas 6 fitas, 7 fitas. Então eu ficava vendo os mesmos animes de novo e de novo e de novo e de novo. Então eu memorizava certas coisas, porque os animes eram legendados, né. Então, quando eu cheguei na universidade já sabendo muitas palavras em japonês, de tanto assistir anime. Então, o anime e o mangá me deram as primeiras aulas de japonês. Aí, depois disso, eu entrei na universidade e aí eu tive um estudo formal de japonês. Eu comecei a estudar japonês formalmente. E aí, através desses estudos, eu me formei e eu comecei a ter acesso a outras coisas. Mesmo depois da universidade, não é como se assim: "Ah, acabou, não tem mais japonês para eu aprender". Não, de jeito nenhum. Na universidade, você não aprende tanto japonês quanto você poderia aprender num curso de idiomas, porque tem outras coisas para estudar na universidade. Você tem que estudar português, latim, grego, literatura portuguesa, literatura brasileira. Tem muitas coisas que você tem que estudar. Então, no final das contas, o tempo para japonês é meio pequeno, né, infelizmente. Então, saindo da faculdade, aí sim eu tive que aprender o resto por conta própria. Aprendi muita coisa por conta própria, estudando, com a minha coleção de livros aqui que eu fui comprando com o tempo, né, e através disso tudo fui estudando, estudando, estudando e aprendendo, o que eu não pude aprender dentro da universidade, porque não fazia parte do currículo de estudo da universidade. Eh então, digamos que parte do meu estudo foi por conta própria, e parte do meu estudo foi com a universidade. Nesse inteirinho de conta própria, às vezes eu tinha aula com professores japoneses que eu procurava e eu tinha aula com esses professores, e fui evoluindo com o tempo, né. Então, o caminho de quem estuda um idioma nunca é uma linha reta, é sempre uma coisa meio tortuosa,
você está numa fase, aí você estuda uma coisa, depois você passa para outra, um material, outro material, e foi mais ou menos assim.